Fala, meus queridos, estou aqui em São Paulo hoje na Aquarium Monster Shopping. Passei alguns dias por aqui, recebi alguns inscritos, trocamos várias ideias, né? E um dos assuntos que eu troquei aqui, um dos assuntos assim que foi mais comentado pela galera foi sobre TPA. E aí eu decidi gravar esse vídeo aqui, né? Já que aqui tem bastante aquário também. Um vídeo extra, na verdade, que eu nem estava programado para gravar aqui. Eu ia gravar esse vídeo quando eu chegasse lá em casa, mas como aqui tem bastante aquário diferente para eu dar como de exemplo para vocês, né, eu achei interessante fazer esse conteúdinho aqui. Vamos lá, TPA, fazer com muita frequência, com pouca frequência, ou não fazer TPA, né, fazer TPA só quando for necessário, né, só quando o aquário pedir. E hoje eu venho passar uma visão mais imparcial, né, e falar alguns fatos também, na verdade, para vocês, né, de acordo com a realidade de cada tipo de aquário. E sim, falando em tipo de aquário, né, e TPA, dependendo do tipo de aquário que você tem, né, essa regrinha de frequência de TPA, de intervalo entre uma TPA e outra, pode mudar. Se você tem um aquário jumbo, você não vai ter a mesma frequência de TPA do que um aquário marinho ou um aquário plantado, dependendo do período ali que aquele aquário plantado esteja passando. Inclusive, no aquário plantado mesmo, dentro do mundo assim dos aquários plantados, dependendo do tempo de aquário plantado também, um aquário que às vezes é muito parecido com o outro, não vai ter a mesma frequência de TPA também, né? Porque se um aquário já estiver muito mais maturado e o outro for um aquário muito novo, né, a frequência de TPA pode mudar também por conta do fator ali, substrato fértil, né? O substrato fértil no início de uma montagem, ele libera muito nutriente na água. E às vezes a gente tem que acelerar o processo de oxidação, vamos dizer assim, né, do substrato fértil. A gente tem que procurar remover o máximo de nutrientes ali daquele substrato, que aquele substrato fértil está liberando na coluna d'água, para a gente não ter problemas com algas, por exemplo, né? Então, dependendo do momento ali da vida do aquário plantado, né, você também vai ter uma frequência de TPA diferente, né? Normalmente, em aquários plantados mais maduros, a frequência de TPA é um pouco mais estendida, de semana em semana, assim, né? Quando você vai fazer uma poda, vai fazer alguma intervenção no aquário, você vai tirar uma parcela ali da água do aquário, né, durante, tipo, de uma em uma semana. Mas, às vezes, inicialmente, tem gente que faz TPA todo dia no aquário plantado, justamente para acelerar esse processo de remoção dos nutrientes que são liberados ali pelo substrato fértil. Então, começando por aí, já para vocês terem uma ideia, né? Não existe uma regra engessada em relação à frequência de TPA. Aqui tem um jumbão, ali tem outro jumbão, e aqui na frente, ó, ali, tem o lago jumbo, né, que tem, sei lá, 8 mil litros de água. É bem grandão, né? Então a frequência de manutenção também não é a mesma, mesmo sendo, vamos dizer assim, recintos de peixes bem grandes, uma fauna bem parecida um do outro, né? Aqui, ó, TPA toda semana, e lá no lago não é nem toda semana que se faz TPA, né? Tem um intervalo maior, até mesmo por conta da quantidade, do volume de água que tem lá no lago, né? E aqui o exemplo é aquário, né? Um recinto de peixes jumbos. A fauna é praticamente assim a mesma, né? Aqui nos aquários plantados, como eu acabei de falar para vocês, às vezes nem todo aquário plantado tem a mesma frequência de TPA, né? Vai depender muito da quantidade de plantas, da fertilização, do tipo de planta que tem dentro do aquário, se é uma planta de alta demanda, de baixa demanda, se você adiciona muito nutriente ou pouco nutriente, né? Se a planta tem crescimento rápido ou tem crescimento lento, isso tudo vai interferir na frequência de TPA de um aquário plantado também. Um aquário marinho lá que o Filipão está mexendo, um aquário marinho também. Se for um aquário marinho muito novo, ou se for um aquário marinho que esteja passando por algum problema, né? Como por exemplo fosfato alto, nitrato alto, às vezes a frequência de TPA vai ser maior do que um aquário marinho que já está muito bem estabilizado, muito bem maturado, tem os equipamentos assim, excelentes, como por exemplo skimmer muito bom, às vezes pode aumentar esse intervalo entre uma TPA e outra. Então no aquário marinho também não existe uma regra engessada para isso. Aqui a gente já tem um aquário de ciclídeos africanos, né? Peixes de água doce, só que de pH mais alto. Normalmente num aquário desse aqui eu não procuro fazer muita TPA, porque a gente tem que manter, né, os parâmetros bem estáveis, pH, GH, KH, né? Então é um aquário que eu procuro fazer TPA de 15 em 15, de mês em mês se for tanganica, que é o que acontece lá na minha casa, né? O meu aquário de ciclídeos africanos do Malawi, né, lá de casa, eu faço TPA de 15 em 15 e no tanganica eu faço de mês em mês, justamente para eu não fazer TPA com tanta frequência assim e ficar alterando muito os parâmetros da água do aquário, né? Não que isso também vá fazer o mal, né, ficar fazendo TPA toda semana, mas eu prefiro não mexer toda semana no aquário de ciclídeos africanos. Mas no meu lago jumbo, eu tenho um laguinho jumbo lá de 2 mil litros, que é mais ou menos o mesmo volume de água que tem nesse jumbão aqui de 3 metros, né, eu já faço TPA toda santa semana, porque
eu tenho troncos lá dentro que já libera mais matéria orgânica e os peixes por si só já produzem muito mais matéria orgânica do que no aquário de ciclídeos africanos. Indo aqui para trás, ó, a gente já tem aquário de Kingio, ali tem um lago de carpas que tem alguns Kingios também, né? Mas no aquário de Kingio, cara, Kingio produz muita matéria orgânica. O Kingio não possui um estômago funcional, né? Ele basicamente ele come e caga muito, muito. Então no aquário de Kingio você tem que ter um sistema, né? Além de ter um sistema de filtragem muito bom, né? Você também tem que ter uma frequência de TPA bem intensa para você poder remover excesso de nitrito, de amônia, que às vezes fica restando na água, ainda mais numa água que o pH é ligeiramente alcalino, né? Em água de pH ligeiramente alcalino, a tendência é que a amônia fique um pouco mais tóxica, né, do que num pH ácido, porque a gente vai ter menos hidrogênio livre, né, num aquário com pH mais alto. Então no aquário de Kingio, o ideal é que você faça TPA toda semana, né, por conta justamente da produção de matéria orgânica, né, e tem as oscilações do aquário. Todo aquário tem altos e baixos, né? Por exemplo, vai chegar no verão, a temperatura vai aumentar mais. A temperatura aumentando mais, o metabolismo do peixe vai acelerar, ele vai produzir mais matéria orgânica, e nessa de produzir mais matéria orgânica, o sistema de filtragem ali, né, a colônia de bactérias às vezes não está tão preparada assim para atender aquele aumento de carga orgânica repentino ali por conta da temperatura mais alta, né? A temperatura aumenta de uma hora para outra, galera, no verão. Então, nesse aumento repentino de temperatura, vai acelerar o metabolismo do peixe, ele vai comer mais, vai cagar mais, vai produzir mais amônia e nitrito consequentemente, e às vezes, como eu falei, a colônia de bactérias não está preparada para isso, né? E aí você acaba tendo uma alta ali na amônia, às vezes nem tanto, vai depender de como é que está dimensionado o seu sistema de filtragem, né? Mas às vezes você tem uma alta ali de amônia e você tem que estar preparado para isso. Ou seja, você sempre tem que estar ligado fazendo TPA, né? Os Kingios são peixes resistentes, de fato são peixes resistentes, mas a gente não pode abusar disso, né? Ainda mais de peixes que foram modificados geneticamente com o tempo, né? Eles passaram por várias modificações genéticas que isso acaba interferindo também na saúde deles. Então tem que fazer uma TPA pelo menos uma vez por semana no aquário de Kingio, principalmente por conta da quantidade de matéria orgânica que é gerada por esses animais e as necessidades especiais que esses peixes têm. Agora falando já de um peixinho que eu gosto bastante, vou até chegar aqui para dar de exemplo para vocês, que são esses carinhas aqui, ó, que estão brilhando, tá vendo? Que é o famoso neon. O neon é um peixe amazônico que gosta de água velha, né? Ele não gosta vamos dizer assim, de trocas de água tão frequente assim. Ele gosta de uma água mais velhinha, ou seja, o intervalo entre uma TPA e outra para um aquário que tem neon, o ideal é que seja bem maior. Por exemplo, no aquário de neon lá, eu procuro fazer só a reposição ali e uma TPAzinha por mês ali, só fazendo a aspiração de sólidos no fundo do aquário. Procuro não mexer muito no aquário, né, para não estressar muitos peixes também, né? E o neon é esse tipo de peixe, é o peixe que gosta de água velha. Não tem jeito, mas aí você bota o neon junto com a caradisco já é um peixe que requer uma atenção especial, né? Requer uma aspiração bem bacana do fundo do aquário para você, porque quando você aspira o fundo do teu aquário, você não está removendo somente sólidos, né? Sujeira em si, detritos, você vai estar removendo também possíveis parasitas que acabam se alojando no substrato do teu aquário, entendeu? Parasitas que a gente não enxerga, mas sim, eles estão por aqui alojados. Então, a aspiração do fundo do aquário não é só para remover aquela sujeira que a gente está vendo, e também para remover, para sugar aqueles parasitas que se alojam e se reproduzem também, vamos dizer assim, né? Que ficam fixados aqui no substrato do aquário, só esperando a oportunidade para se hospedar em algum peixe. Então, essa questão aí da TPA, aspiração do fundo, quando você faz uma aspiração do fundo do teu aquário, obviamente, né, automaticamente você está fazendo já uma TPA no teu aquário, né? O pessoal de disco fala muito sobre isso, né? Inclusive, quando você vai ver um aquário de disco da galera que entende mesmo de acaradisco, né, eles procuram colocar uma camada de substrato bem fininha, né, para você não ter ali um substrato tão alto, para não acumular tanto parasita, patógeno, né? Ou então sem substrato, né? Tem uma galera aí de acaradisco que não coloca substrato no aquário para não ter esses problemas aí com parasitas, né? E mesmo assim a TPA é toda semana, né? E às vezes tem gente que faz TPA mais de uma vez por semana no aquário de disco, né? Por conta da necessidade, vamos dizer assim, particular, dos acarais discos, né, cara? São peixes assim que merecem de fato uma atenção mais especial, principalmente no que diz respeito aí a doenças de parasitas, bactérias, né? Então, acho que vocês estão começando a entender já um pouco dessa diferença, né? Eu dei um exemplo aqui de peixe dois peixes amazônicos, a disco e o neon, né? Sendo que eles têm, assim, vamos dizer assim, precisam de um cuidado um pouco diferente um do outro, né? Por isso que no aquário de disco eu procuraria não colocar neon, ou então se eu fosse colocar neon, eu colocar um neonese,
um neon diferente ali, não um neon cardinal, certo? Eu ouvi muita coisa, cara, eu já vi vários vídeos aqui na internet, no YouTube principalmente, falando sobre esse assunto de intervalo entre uma TPA e outra. Eu já ouvi muito que você só deve fazer TPA se algum parâmetro da água do teu aquário estiver errado, se a amônia estiver alta, ou se o nitrito, o nitrato, enfim, estiver muito alto. E, cara, não é muito bem por aí que a banda toca, né? Isso que eu tô falando, procurei até apresentar alguns fatos aqui para vocês vocês entendam que, de fato, né, não existe uma regra engessada para todo tipo de aquário. Né? Vai ter aquário que você vai conseguir manter, às vezes, até sem TPA, né, dependendo do que você tem ali de filtragem de equipamentos, né, de reposição de sais, dependendo aí, tipo, se for um marinho, às vezes você consegue ficar um bom tempo aí sem fazer TPA no aquário marinho, dependendo do que você tem nele, né, mas, de um modo geral, o ideal é que você tenha uma frequência, que você faça TPA no seu aquário, né, mas dependendo do aquário, você vai fazer TPA toda semana, ou vai fazer uma TPA a cada 15 meses, 2 meses também, ou então no caso do aquaradisco, né, como eu dei de exemplo para vocês aí, isso que eu tô pegando aqui, referências, eu não tenho aquário de aquaradisco, nunca tive aquaradisco, mas eu tenho muitos amigos aí que são especialistas, né, em aquaradisco, e eu já conversei bastante com eles sobre isso, e a maioria deles fazem TPA quase TTA, né, que é a troca total, né, deixa só um pouquinho de água ali e fazem isso mais de uma vez por semana, é claro, controlando muito bem a qualidade da água que vai entrar no aquário novamente. Falando em qualidade de água, né, que é um ponto assim negativo em relação ao TPA, tem algumas pessoas que moram em regiões onde a água de abastecimento não é boa. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, a água de abastecimento na maioria dos bairros não é tão boa assim para a gente poder ficar fazendo TPA nos nossos aquários. Mas é claro, a gente tem que fazer essa parte, procurar fazer TPA da forma mais correta possível. Procure não colocar a água nova diretamente no aquário e depois colocar o anticloro. Trata a água antes e depois passa para o teu aquário. Você vai falar para mim, pô, mas eu tenho um aquário muito grande e tal, moro em apartamento. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho, eu sei que tem algumas situações aí, pessoal que mora em apartamento, que é muito difícil de você ter um galão, levar um galão para o teu apartamento, né? Mas pensa um pouquinho, às vezes a gente consegue dar um jeitinho ali para fazer um sistema, né, de dosagem ali de produto antes de passar para o nosso aquário. Né? Isso eu estou falando nesses casos aí da galera que mora em regiões onde a água de abastecimento é muito ruim. Né? Lá no Rio de Janeiro, às vezes tem época que é péssima. Eu já vi situação do pessoal numa TPA acabar matando o peixe no aquário justamente porque a água de abastecimento da cidade estava horrorosa naquela época. Então, de fato, isso para quem mora em regiões onde o abastecimento é ruim, não vale a pena. Mas a gente também não pode tirar uma região só como parâmetro para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, né, galera? A gente sabe que tem regiões aqui no Brasil mesmo que a água de abastecimento é muito boa, né? E o ideal é que a gente utilize, de fato, a água da torneira. Né? Porque a água da torneira passa por um tratamento, ela passa por um tratamento ali com cloro, inclusive, ou seja, mata muito patógeno, muito parasita ali, que eventualmente pode estar disponível na água. Né? Então, a água da torneira, de fato, é a melhor água para a gente utilizar nos nossos aquários. Né? Basta você também utilizar um bom condicionador de água. Normalmente eu costumo recomendar, tem o Power Guard da Power Fert, que rende bastante, tem o Effective Conditioner da Reflower, também rende bastante, muito bom. Tem o Prime da Siquem, tem vários condicionadores de água hoje no mercado que rendem muito e são muito bons também, não removem só cloro e cloramina, removem metais pesados também ali da água que ficam disponíveis. Enfim, galera, eu acho que eu já falei até bastante, que até me estendi um pouco nesse vídeo para falar sobre esse assunto, porque veio esse assunto até mim, né, nessa minha última vinda aqui a São Paulo, e eu já tinha recebido alguns comentários, perguntas, porque às vezes as pessoas ficam muito confusas com o que veem pela internet. E o que eu posso fazer é isso, né? Eu, na minha casa mesmo, eu não tenho uma regra engessada de TPA por aquário. Eu tenho aquário marinho, eu tenho aquário plantado, eu tenho aquário de jumbo, eu tenho aquário de ciclo africano, né? Eu tenho ciclo africano do Malau e Tanganica, que são bem diferentes de parâmetros uns dos outros, né? E eu tenho, vamos dizer assim, métodos diferentes ali para fazer TPA neles, né? Eu faço TPA no jumbo toda semana, eu faço TPA no plantado toda semana, eu faço TPA no marinho uma vez por mês, eu faço TPA no aquário de Tanganica uma vez por mês, eu faço TPA no Malau de 15 em 15 dias. Né? Se eu tiver algum problema no plantado com algas, pode ser que aumente a frequência de TPA. Né? A temperatura aumentou, por exemplo, agora no verão, é propício de ter problemas com algas, inclusive em aquários plantados, e aí a gente aumenta também a frequência de TPA, adicionando algum produto ali, fazendo escovação de rocha, tronco. Cara, não existe regra para isso, entendeu? E se você não fizer TPA, o risco de você ter algum problema ali que está, vamos dizer assim, se escondendo nos testes é muito maior. Né? Tem um outro exemplo, tem uma galera aí que no aquário de ciclo africano só usa rocha marinha e concha moída de hardscape ali para aumentar pH, KH e GH.
né? Mas no caso do GH, por exemplo, o GH é a dureza geral, então são vários sais que nós temos disponíveis ali que compõem essa dureza geral do aquário. Cálcio, magnésio principalmente, cálcio, magnésio, colocaria o potássio também, né, em terceiro lugar, né? Aí depois vem manganês, bromo e por aí vai, vários outros sais, né? Mas de fato cálcio, magnésio e potássio estão aí no topo, né? Sendo que as rochas marinhas, elas são muito ricas em cálcio, né? Elas liberam muito cálcio na água, então elas acabam mascarando o nosso teste de H. Nosso teste de H vai dar relativamente alto lá, mas só que ele vai estar com uma concentração absurda de cálcio, pouco magnésio, pouco potássio. Então, assim, esse desequilíbrio de sais também faz mal ao nosso peixe. A gente tem que manter o equilíbrio, né? Se você tiver muito cálcio disponível na água do teu aquário, cálcio, assim, que não é o ideal para aquela fauna ali que você tem, você também pode ter problema com seus peixes. Mineralização de órgãos, por exemplo, é algo que pode acontecer. Teu peixe pode ter problemas aí no crescimento, pode crescer corcunda, pode crescer com um olho maior do que o outro, pode crescer com as nadadeiras maiores do que o corpo, ou o corpo desproporcional ao tamanho das nadadeiras. Tudo isso pode acontecer quando você cria um peixe onde tem um excesso ali de cálcio, como estou dando de exemplo aqui, na água, né? Então, tudo no aquário é um equilíbrio, né? Nem de mais, nem de muito menos. Você tem que manter tudo ali na faixa equilibrado para aquele tipo de peixe que você tem. E você vai ter ciclídeo do Malawi, é uma concentração de cálcio, é uma concentração de magnésio, é uma concentração de potássio. Ciclídeo do Tanganica, já é uma concentração mais alta de cálcio, magnésio, potássio e por aí em diante. No aquário marinho, se você tem um aquário marinho de LPS, soft, você vai ter uma concentração mais baixa de cálcio, magnésio e por aí vai. Já um aquário de SPS, você tem que ter uma concentração mais alta de cálcio, magnésio e por aí vai. Entendeu? Nem muito alta e nem muito baixa, apenas o essencial, né, para o animal que você está criando ali dentro do teu aquário, independente se é um invertebrado ou um peixe. Então, às vezes, o próprio teste de água que a gente usa como parâmetro aí, de tipo, vou fazer TPA ou não, às vezes acaba enganando a gente, como eu dei de exemplo agora para vocês. Então, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês, né, além de eu estar falando um pouco da minha opinião sobre TPA também, né, são fatos, cara, são fatos. Não é nada assim de achismo. Vocês pesquisarem tudo isso aí, concentração de cálcio, o que é o pH da água, né? Bota lá, joga no Google Acadêmico. Vocês vão ver vários trabalhos científicos falando sobre isso que eu estou falando aqui para vocês, certo? Então não é um achismo meu, é fato, né? Fato. Sempre que vocês forem fazer, né, TPA nos aquários, procurem sempre ter aí bons condicionadores de água para tratar bem a água do aquário de vocês também. Se for o caso aí, aquários ciclídeos africanos, eu sempre recomendo fazer a utilização de buffers ao invés de utilizar material marinho, né, justamente por conta desse exemplo que eu dei para vocês aí do GH, que é muito importante para o ciclídeo africano. Né, procurem utilizar buffers e sais no caso, né? Buffer é para pH e KH e os sais para o GH do aquário. Aquários plantados também, procure sempre até fazer uma injeçãozinha de CO2 ali no aquário plantado, porque as plantas precisam de fato de CO2, uma fonte de carbono ali também, para poder crescerem bem, consumirem de forma decente os nutrientes do aquário. E quando eu falo de injeção de CO2, independente da forma que você vai injetar CO2 no teu aquário, seja por fermentação biológica, ácido cítrico ou um cilindro de fato ali de CO2, né? Enfim, galera, o que não existe é uma regra engessada para tudo quanto é aquário. Você tem que fazer TPA sim no seu aquário. E dane-se qual é o aquário que você tem. Não é assim que funciona. E TPA é sempre bem-vindo, independente se você faz de mês em mês, de 7 em 7, de 15 em 15 dias, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, dependendo do seu aquário aí. TPA tem que ter, mas você tem que adequar a TPA de acordo com a fauna que você tem. Dei vários exemplos aqui, até King eu falei, né? Carpa seria o mesmo... A ideia é muito parecida com o King, né? Porque a carpa tem um sistema digestivo praticamente idêntico ao do King, né? Então, não existe uma regra engessada, mas TPA sim. A gente tem que fazer TPA nos nossos aquários. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tô aqui na Aquário Monster Shop. Para quem quiser vir fazer uma visita nessa loja maravilhosa que fica aqui em São Paulo, venha fazer uma visita. O endereço vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Instagram da Aquário Monster Shop também, WhatsApp. Para quem quiser tirar dúvidas lá, a Aquário Monster Shop também envia peixes para todo o Brasil aí, para vocês também. Tem precinho bem bacana, desconto aí para quem vai pagar no Pix. Canal no YouTube da Aquário Monster Shop também vai estar aqui na descrição. Sempre postando bastante conteúdo lá pelo canal do YouTube da Aquário Monster Shop também. E o canal Aquaflow, que é um canal de podcast aqui da Aquário Monster Shop. Tudo que você precisa saber vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Valeu? Então é isso, tamo junto. É nóis, fiquem todos com Deus e fui!